Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de Projeto de Estruturas, eu quero começar com vocês uma planilhazinha de dimensionamento, de lajes nervuradas treliçadas, certo? Obviamente, pessoal, que no trabalho de vocês podem elaborar a planilha de forma que facilite a vida de vocês. Entretanto, eu gostaria muito que, se possível, quem tiver acesso ao computador ou a planilhas do Google, utilizasse as planilhas em Excel, porque vai ser útil para a vida profissional de vocês, tá certo? Bom, pessoal, vocês devem estar lembrados dessa planta de forma, Juntos nós elaboramos ela, a gente posicionou os elementos estruturais e etc. E aí, pessoal, uma coisa que vocês podem notar aqui é que eu já coloquei a direção das lajes, Então, as nervuras nas lajes treliçadas, elas sempre vão se localizar na menor dimensão, tá certo? Aí, gente, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, vou ter armaduras, as nervuras, minhas bigotas nessa direção, nessa outra nesse sentido, E amarrando uma laje a outra, é interessante que a gente posicione armaduras negativas, Que a gente viu que é como se fosse uma armadura complementar, tá certo? Então, sempre a gente vai tentar fazer isso entre uma laje e outra. Sobretudo, quando tiver direções diferentes as nossas nervuras. Mas, sem nos adiantarmos em relação a isso, vamos calcular o que a gente calculou naquela atividade à mão, os vãos efetivos e também vamos determinar as ações atuantes. Então, vamos para a planilha. Então, gente, ó, nós temos aqui nossa planilha, Nós temos uma planilha de dados, certo? Essa planilha não, perdão, pessoal, a tabela, Essa tabela de dados, ela pode ser variável, Uma vez que, ao longo do desenvolvimento do nosso dimensionamento, a gente pode precisar acrescentar alguma coisa. Aqui de antemão, que eu já adiantei, Eu coloquei uma tabela com todas as vigas e as dimensões delas, certo? A gente vai utilizar isso quando a gente for dimensionar vigas. Aí, pessoal, outras coisas que eu coloquei aqui foram essas tabelas, que eu retirei da norma da nossa aula, onde a gente tem a altura da laje, a espessura que a gente tem que ter para a capa e também as características do elemento de enchimento. Então, vamos lá. O primeiro dado que está pedindo aqui na planilha é a altura da nossa laje, a altura total da nossa laje. Aí, gente, vai de acordo com o primeiro, o conhecimento que você tem, o conhecimento prévio que você tem, a experiência, Eu vou adotar aqui na nossa aula 12 centímetros, tá certo? O que acontece? Professora, é obrigado a ser 12? Não. A gente vai para o dimensionamento. Depois, se não der uma de 12 centímetros, aí a gente vai aumentando a altura, tá certo? Para uma de 12 centímetros, nós precisamos ter uma espessura mínima de capa de 4 centímetros. E é essa espessura que eu vou colocar aqui, tá? O BW, certo? Que vai ser aqui, ó, até coloquei para vocês, Nossa seção, como vocês devem estar lembrados que a gente viu na aula, o BW vai ser essa dimensão aqui, certo? Eu vou adotar 12 centímetros. O FCK que a gente vai utilizar vai ser 20 MPa. O elemento de enchimento, pessoal, olha, o que a gente vai observar aqui? A altura do enchimento, Veja só. Se nós temos uma altura total da laje de 12 centímetros e a espessura de 4 centímetros, O que vai sobrar? 12 menos 4, 8 centímetros. Esse 8 centímetros, a gente vai utilizar o enchimento, tá certo? Então, nossa dimensão aqui para a altura do enchimento vai ser 8 centímetros. Certo? Então, ó, a largura, ela varia de 25 até 50. Eu vou adotar 30 centímetros. É obrigado a ser assim, professora? Não. Certo? A gente vai adotar de acordo, primeiro, com o que tem no comércio, com o que tem no mercado local da tua região, tá certo? E também de acordo com a experiência, tá? Se não der certo, a gente volta depois e seleciona outro. Então, o enchimento que eu vou adotar, ele vai ter 8 centímetros de altura e vai ter 30 de base. Então, vou colocar base vezes a altura, tá certo? Os dois em centímetros. O peso específico do concreto, a gente vai utilizar 25, que é o que está sendo dito lá na nossa norma 6118. E para o peso específico do contrapiso, a gente vai olhar 6120. E por que eu falo contrapiso, pessoal? É o seguinte, nessa hora de calcular as ações, a gente vai calcular todas as ações que estão atuando sobre nossa laje, tá certo? E aí, o que vai acontecer?
Deixa eu voltar para cá, né? Porque... E o que vai acontecer? A gente vai considerar o que tem sobre a laje. No nosso caso, a gente vai ter só a camada de regularização, depois que você completar a laje, que vai ser justamente esse contrapiso, e poderia ter uma coberta, né? Considerar uma coberta, tá certo? E aí a gente vai ver isso mais pra frente. Então agora eu quero só pegar o peso específico. Então, ó, eu vou vir aqui na minha norma, né? Que vocês estavam vendo, ó. Aqui eu já estava na parte de ações variáveis, e não é isso que eu quero, né? Eu quero o peso dos materiais. Então, ó, vamos olhar aqui, né? Porque ó, a gente tá em ações permanentes, né? Peso da estrutura e peso específico dos materiais de construção. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos olhar aqui, a gente tem a parte de rochas, blocos artificiais. Então, ó, o meu contrapiso ele é de argamassa, né? Argamassa de cimento e areia. Então, ó, o peso específico ele varia de 19 a 23 e o valor usual que a gente vai pegar é 21. Então, eu vou colocar logo aqui, ó, 21. Tem outro peso próprio, né? Porque aqui eu tô colocando logo em relação ao peso próprio da nossa laje. A gente vai ter também o gama do enchimento, do elemento de enchimento, porque também vai estar, tocar assim, gama né? Também vai estar produzindo, né? Um peso em relação que vai auxiliar lá junto com o peso próprio. Auxiliar não, pessoal, perdão, vai contribuir, né? Para as ações junto com o peso próprio é o peso do enchimento. Então, o que é que a gente vai fazer? Daqui, ó, a gente vai procurar, deixa eu ver se tá aqui, ó, tá certo? Ó, blocos artificiais e pisos, tá certo? Lajotas cerâmicas, né? Que é o nosso elemento de enchimento, ó, 18 kN por metro cúbico. Aí, pessoal, se precisar pegar mais, né? Depois a gente pega. Então, o primeiro passo é a gente determinar os vãos efetivos. Só relembrando o que são esses vãos efetivos. Então, ó, aqui, o vão efetivo, pessoal, vai ser a distância intereixos, né, de eixo a eixo do apoio da nossa laje. No nosso caso, ó, ela vai ser calculada assim: o L0, que é esse valor de face a face interna da viga, mais metade do apoio dividido por 2, né, ou seja, metade da base do apoio dividido por 2, mais metade da base do apoio dividido por 2. Como a gente viu lá na outra aula, aqui a gente tem LX e LY, né? LX, gente, sempre vai ser o menor vão e LY o outro. Nas plantas de forma, como na nossa, os elementos eles são cotados de eixo a eixo. Então, esse L efetivo, né, ele já vai ser a nossa cota, tá certo? Outro detalhe importante é que todas as nossas vigas elas têm a mesma base. Então, sempre esse valorzinho aqui seria o mesmo, tá? Mas se a cota de vocês não tivesse sido feita de eixo a eixo, aí vocês vão observar primeiro onde está a cota e depois aplicar essa expressão, tá certo? Então, vamos lá para a nossa planta de forma. Então, ó, a gente tem aqui na nossa planta de forma, né? Ó, para a laje 1, aqui de eixo a eixo, a gente tem 3,25 e 5,35. Então, a gente vai preencher aqui, ó, 3,25... 5,35. Vamos preencher a laje 2. A laje 2, 3,61 e 4,40. Então, aqui, ó, 3,61 metros e 4 metros e 40. E aí, eu vou preencher as outras, tá? Porque é só pegar o valor aqui e aí eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Definido, né? Definidos os vãos efetivos, a gente vai para a geometria da nossa seção, tá certo? Eu quero colocar aqui do lado. Então, eu vou aqui acrescentar 2 colunas, né? Aí, eu vou acrescentar mais um pouquinho. Aí, aqui eu vou colocar o seguinte, ó, geometria... Eita, acabou mexendo ali, tem que vir até aqui. Vou colocar aqui geometria da seção, tá certo? Então, geometria... Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Bom, na geometria da seção, eu vou ter... na verdade, gente, eu posso até colocar aqui, né? Que bobeira minha. Nessa planilha de dados, né? Nessa tabelinha aqui de dados. Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui a gente tem a altura da capa, BW, FCK. Aqui antes do FCK, eu vou acrescentar o BF, né? Que vai ser minha largura colaborante. E aqui a gente vai calcular o valor de BF. Vamos dar uma olhadinha no slide para a gente ver como se determina esse valor de BF.
Então, ó, gente, o BF, né, vai ser essa distância daqui para cá, né? Então, vai ser o BW mais B1 mais B1, tá? No caso da gente, B1 e B1 são valores iguais porque a gente tá tratando essa nervura aqui, né, que tá toda concretada como uma viga T, tá certo? E quem seria esse valor B1? Seria o menor valor entre 0,5 multiplicado pela distância entre as nervuras, né? Ou seja, entre uma nervura e outra, ou 0,1 do vão efetivo. Então, vamos ver quem é que vai ser. Vou copiar aqui e aí vamos para a nossa planilha. Então, ó, a gente tem aqui, pessoal, a distância entre as nervuras vai ser uma distância entre uma nervura e outra, né? Então, vai ser a largura do enchimento. Então, a gente vai ver. Deixa eu fazer aqui embaixo, né? Nosso enchimento ele tem 30 centímetros, então vai ser igual a 0,5 vezes 30, né? Ou ainda, ele vai ser 0,1 multiplicado pelo vão efetivo, né? E aí, pessoal, vai depender, né, de qual laje a gente estiver falando. Então, acho que eu vou colocar esse valor aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó. B1 em centímetros, né? E aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima, porque o que eu vou fazer, ó? A gente vai pegar um dos valores, né? Deixa eu só organizar aqui, ó. A gente vai ficar com a tabelinha assim, ó. E aí, vamos ver o que é que vai acontecer. Aqui vai ser 0,5 vezes a largura do enchimento, né? Que a gente já combinou que ia ser isso. E aqui, 0,1 multiplicado pelo nosso vão efetivo, né? No caso, esse vão efetivo vai ser o vão que corresponde à direção das armaduras, né? O LX. Então, a gente tem aqui, todos são iguais, né? 0,5 vezes 30. Certo? Dá 15, né? Eu puxar aqui para todo mundo. E aqui, ó, igual a 0,1 multiplicado pelo meu vão efetivo. Certo? E aqui a gente vai multiplicar por 100 para ficar em centímetros, certo? Então, ó, pessoal, a gente já vê o seguinte, que o menor valor desses dois é 0,5 vezes LE, né? Então, na nossa situação, o nosso BF vai ser igual a 15 centímetros do B1 vezes 2 mais 12 centímetros do BW, tá certo? Então, ó, B1, essa distância daqui para cá, vai ser 15, essa distância daqui para cá 15, mais essa daqui 12. Então, a gente tem aí, ó, 42 centímetros, tá certo? Em todos, né? Bom, agora, pessoal, vamos... a gente já definiu a geometria da nossa seção. A gente tem a altura total, a altura de capa, o BW, o BF. Agora, a gente pode determinar as ações, certo? Pessoal, essas ações, elas vão ser aplicadas em todas as lajes, tá certo? Primeiro, a gente vai calcular o peso próprio, certo? O peso próprio, ele diz respeito ao peso da seção de concreto mais o elemento de enchimento, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Peso próprio. Então, eu vou colocar aqui primeiro da nervura, depois do enchimento, certo? E aqui do contrapiso. Na verdade, aqui eu não vou colocar peso próprio, vou colocar assim, ações permanentes, né? E aí o peso próprio, né? Obviamente. Então, ó, a nervura. Pessoal, quem vai ser... Vou colocar duas aqui para não fazer isso. Qual vai ser o peso da minha nervura? Vai ser a área da seção transversal da nervura multiplicado pelo peso específico do concreto. O que a gente vai fazer? A gente vai somar a área desse retângulo com a área desse retângulo e multiplicar pelo peso específico do concreto. Então, a gente tem, ó, o primeiro retângulo é BF multiplicado pela altura de capa. Então, a gente tem o valor aqui, ó, de BF.
a gente vai dividir por 100, né, para ficar em metros. Multiplicado pela altura de capa, dividido por 100 também. Certo? Temos aqui a primeira área, vou colocar entre parênteses. Mais a nossa segunda área, que será aqui, gente, a altura do enchimento multiplicado por BW. Então, a gente vem aqui, ó, a altura do nosso enchimento, a gente viu aqui que é 8 centímetros, então a gente também vai dividir por 100. Multiplicado pelo meu BW, que é 12, também dividido por 100. Pronto, temos a área das duas seções, a gente vai multiplicar pelo peso específico do concreto, né, que é 25. Eita, acho que eu errei alguma coisa aqui na expressão, deixa eu dar uma olhadinha. Então, aqui, gente, aí a gente tem o peso, né, da nossa nervura, já determinado. Aí, agora vamos determinar o peso do enchimento. Lembrando que a área da seção transversal da nervura, ela é em metro quadrado e o peso específico em quilonewton por metro cúbico. Então, o nosso carregamento aqui vai ser em quilonewton por metro. Certo? Aí, ó, agora para o peso do enchimento da laje, né? Bom, o enchimento da laje, pessoal, que a gente vai considerar vai ser esse pedaço aqui, mas essa outra parte aqui, né? Como a gente tem metade aqui, né? Que se vocês observarem, esse BF, esse B1 ele foi justamente 15, então vem até aqui a metade. O que vai acontecer? Vai formar um enchimento completo, né? Então, a gente vai calcular a área de um enchimento e multiplicar pelo peso específico do enchimento. Essa área é em metros quadrados, né? E meu enchimento, meu peso específico de enchimento é em quilonewton por metro cúbico. Então, meu carregamento também vai ficar em quilonewton por metro, que é o esperado, né? Já que é um carregamento linear distribuído e a nossa laje ela é tratada, né, nossa nervura, como uma viga em formato de T. Então, para o nosso enchimento, o que é que a gente tem? A gente tem, ó, a altura do nosso enchimento, que a gente viu que é 8 centímetros, né, multiplicado. Aqui, pessoal, eu acho até que eu vou dividir aqui essa parte do enchimento por um motivo, né, pra gente poder ficar pegando. Eita, ó, deu ruim aqui, né? Pra gente poder ficar pegando esses valores sem precisar digitar, né? Porque se você quiser mudar o enchimento, né, aqui pode ser que não dê para você mudar porque os valores estão fixos Continuo desorganizando, mas eu vou organizar. Esses valores, eles já vão sendo substituídos, né, na minha planilha. Então, vou deixar aqui ações atuantes, depois eu organizo. Ações permanentes. Aqui a gente tem o peso da nervura, enchimento, tudo certo aqui, né? Eu que atrapalhei tudo. Então, ó, vou só organizar aqui rapidinho, porque, pessoal, aí a gente não precisa ficar colocando o valor, né? A gente, de fato, né, vai pegar, ó, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, enchimento. Vamos mesclar aqui. Aí aqui a gente vai colocar 30, né? E a altura 8. Então, aqui onde a gente digitou 8, né? Para calcular a área da seção, eu já vou pegar o valor aqui certinho. Fica bem melhor, né? Bom, aí aqui no enchimento, a gente vai fazer a área do enchimento, vai ser quem? Base dividido por 100 vezes a altura do enchimento. Eita, eu troquei, né, gente? A base é o outro, mas enfim. A altura dividido por 100 multiplicado pela base dividida por 100. E aí, ó, eu vou colocar esses dois entre parênteses e a gente multiplica pelo peso específico do enchimento, né? Certo? Outra coisa que vai ficar faltando aqui, né, gente? Que eu falei pra vocês que eu sempre ia modificar essa tabelinha. Faltou também eu acrescentar aqui, gente, que eu vou até acrescentar aqui abaixo, a espessura do contrapiso, né? Então, eu vou colocar aqui o Ezinho,
do contrapiso em centímetros, costumamos adotar até 3 centímetros, né? Às vezes não chega a tudo isso, né? Mas aí a gente já vai colocar esse 3, certo? Então, ó, o contrapiso vai ser quem? Aí que tá. Vai ser a espessura, né, do contrapiso. Aí dividir por 100 também, né, para ficar em metros. Multiplicado pelo peso específico do contrapiso. Só que, o que é que vai acontecer? Aqui, a gente não vai ter uma distribuição em quilonewtons por metro. Por quê? O peso específico é quilonewton por metro cúbico e a espessura do contrapiso está só em metros, né? Então, para que isso dê certo, a gente vai precisar multiplicar esse valor aqui, né? Distribuir em cima da nossa viga. Como é que a gente vai distribuir? A gente vai multiplicar por BF, que é a largura colaborante, certo? Então, ó, tá aqui nosso BF, aí eu vou multiplicar por ele. E aí, a gente vai obter essa ação em quilonewton por metro. Certo? Ó. Então, ó, aqui a gente já tem o somatório das nossas ações permanentes, certo? O que é que poderia vir aqui também, professora? A parte da coberta. E, inclusive, eu vou dar mostrada para vocês aqui na norma. O que a norma diz sobre isso, né? A nossa 6120. Deixa eu dar uma organizadazinha aqui na planilha, que a gente vai dar uma olhadinha, tá certo? Então, poderia também fazer essa consideração. Vamos ver aqui, um minutinho, pronto, vamos colocar aqui em planilha. Aí aqui, pessoal, só somando o total, né, das ações permanentes, a gente tem 1,36, né, de ações permanentes, a gente guarda porque ainda tem as variáveis, ó. Vamos olhar aqui, então a gente tem aqui, ó, o peso específico do bloco cerâmico, né, das argamassas, metais, madeiras, né, ó, certo? Aí aqui, peso de componentes construtivos, né? Ó, a gente tem alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, e aqui tem as características, né, das alvenarias, dos tijolos cerâmicos, tá vendo? Ó, fala do peso específico, drywall, revestimentos de pisos e permeabilizações, né? Se a gente quiser saber, certo? Ou, por exemplo, o piso elevado interno com placas de aço sem revestimento. Então tem bem discriminado aqui na norma. Aí aqui, pessoal, ó, para telhas, né? Telhas cerâmicas, telha de fibrocimento. Aí tem o peso aqui. Então, se a gente quisesse calcular o peso do telhado, aí aqui, ó, telhado, vamos ver. Com telhas cerâmicas em geral, exceto tipo germânica e colonial, acho que são telhas mais pesadas, né? Estrutura de madeira com inclinação menor que 40%. Então, o peso na superfície seria de 0,7. Vamos considerar, pessoal, aqui para a gente não ficar sem considerar essa coberta, que o nosso vai ser com telhas de fibrocimento onduladas, né, que é a antiga telha brasilite, e estrutura de madeira. Ó, o peso é 0,4. E esse peso, pessoal, como é a coberta vai estar lá sempre no nosso... na nossa laje, a gente vai considerar como carga permanente. Então, eu vou colocar aqui ainda, ó, a parte da coberta, 0,4. Só que, como vocês viram ali, o que acontece, né? É 0,4, só que 0,4 não tá ainda na unidade que a gente quer, né? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só organizar aqui pra gente dar uma olhada, ó. Tá em quilonewton por metro quadrado. Então, para ficar em quilonewton por metro, eu vou fazer igual que a gente fez no contrapiso. Vou botar assim, coberta, né, o telhado. Vou colocar igual a gente fez no contrapiso, né, e multiplicar pela largura colaborante, certo? Já vou copiar essa unidade de medida aqui, ó. Então, vai ser o seguinte, ó. Igual a 0,4 multiplicado pela nossa largura colaborante, dividida por 100, né? Aí, ó, dá a nossa contribuição. E aqui a gente soma, né? Vou somar aqui. E aí a gente tem nossas ações permanentes, ações variáveis. Teoricamente, o que vai acontecer nessa parte de ações variáveis? Eu não vou ter nada em cima da minha laje a não ser a coberta. Então, eu não precisaria considerar, né? Uma ação variável. Aqui ainda tem outras coisas, pessoal. Forros, né? Então, aqui vocês podem, né?
ver de acordo com a especificação do projeto de vocês. Então, ó, aí a gente vem para a parte de ações variáveis e cargas variáveis, né, que a gente vai utilizar para fazer a combinação de ações. Então, aqui a gente tem, ó, em aeroportos, arquibancadas, né, áreas técnicas, tarará. Aí a gente vem em bancos, bibliotecas, centros de convenções, cinemas, enfim, né. Vamos achar de edificações aqui, cozinhas, edifícios residenciais. Por que eu vou considerar, pessoal? Um belo dia eu fui e decidi construir um pavimento em cima, né? Eu tenho plano de construir um pavimento em cima, então assim, pelo ruim e pelo bom, vamos considerar, né? A gente vai majorar um pouquinho a carga, né? Vai aumentar um pouquinho a carga, mas vamos considerar, ó. E eu vou considerar 1,5, tá? E esse 1,5 a gente também vai multiplicar pela largura colaborante, tá certo? 1,5 considerando que tenha dormitórios em cima, tá certo? Então a gente vem aqui, ó, ações variáveis. Eu vou considerar dormitórios, né, por exemplo, mas ou nada, né, enfim, que a gente não sabe o que é que vai ter, mas vamos considerar que é 1,5 multiplicado pela nossa largura colaborante também. Certo? Então, aqui a gente termina essa parte de ações e na próxima aula, o que é que a gente vai fazer? Vamos para aquela parte de combinação de ações, né, para a gente poder verificar a seção T e aí determinar os esforços solicitantes, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, desculpa aí qualquer coisa. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau!